geração, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao tema dessa semana, o chamado trata o seu desconforto. E eu tenho uma notícia para te dar já de começo do vídeo. Você vai ter que se permitir se confrontar. Porque o evangelho, ele é confronto. Então você vai ter que se permitir ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus e se confrontar diversas vezes. Confrontar o seu desconforto, a sua insegurança, o seu medo, a sua improbabilidade, para com que você se permita ser usado pela presença de Deus. Então, muitas das vezes não vai ser fácil aquilo que Deus ele tem para você. Não vai ser fácil você realizar as obras pelo qual Ele te chamou, porque você tem inseguranças, você tem medos e você se acha um improvável de realizar aquilo pelo qual Deus te chamou. E eu tenho uma notícia, Deus ele ama chamar os improváveis. Ele ama chamar nós, pessoas que aparentamos ser improváveis de realizar obras das quais Ele nos chamou. Até mesmo de sermos improváveis, de ser vistos como cristãos, porque um dia levamos uma vida tão desregrada, tão imoral, tão suja, tão perversa, que as pessoas olham pra nós e veem assim, nossa, aquele ali não tem mais jeito, nem Deus tem jeito pra ela. Sinto em te dizer, pessoa, Deus tem jeito sim. Deus ele tem jeito sim. Deus ele ama chamar aquelas pessoas que todo mundo olha e fala, aquele ali não tem mais jeito. Deus ele ama chamar pessoas improváveis. Às vezes aquele aluno ali no cantinho da sala, que ele é tímido de tudo mesmo. Tem vergonha até de respirar. Deus tem propósito. E você fala assim, nossa, aquele ali já fez de tudo, ele não vai se desenvolver. Ele não consegue se comunicar bem, ele é muito inteligente, ele tem muito conhecimento, mas ele não sabe se comunicar bem. Deus consegue fazer isso. Só que tem que ter esforço de ambos os lados. Deus ele tem propósito para a sua vida e Ele te dá todas as ferramentas necessárias que você precisa para se desenvolver. A presença dele e o Espírito Santo estarão com você, te guiando, te direcionando, te impulsionando, te incitando, te desenvolvendo. Só que você também precisa fazer a sua parte. Ah, Júlia, e qual é a minha parte? Se confrontar e se permitir ser confrontado nessa sua insegurança, nesse seu desconforto, nessa sua improbabilidade. Então, muitas vezes você pode falar assim, Júlia, eu recebi o chamado de cura, porém eu sou ferido, eu sou improvável. Eu não sei se eu tenho autoridade no nome de Jesus, porque um dia eu já pequei muito e eu já feri muita gente e eu sou muito doente, eu sou muito ferido. Pessoas que carregam o dom de cura, elas também serão feridas, porque Deus ele precisa ensinar para você como se cura. Então, pessoas que carregam dons, elas serão feridas, elas serão zombadas, elas serão excluídas, elas serão humilhadas. Porque Deus, ele trabalha e ele desenvolve habilidades a partir disso. Porque quando você passa por determinadas situações, Deus, ele te ensina como sair delas, como vencer elas e como se curar delas. Para com que essa experiência você passe para outros, para com que você desenvolva habilidades e essas habilidades você usará para honrar o nome dele através de operar isso na vida de outras pessoas. Então você pode falar assim, Júlia, Deus ele me chamou para me expor, para expor a minha autoridade e a unção da qual ele me deu. Talvez esse chamado seja para o ministério de dança. Você fala assim, Júlia, eu nunca dancei na minha vida. Gente, eu também tenho um chamado para o ministério de dança. Eu nunca dancei na minha vida. Mas a partir do momento que meu coração começou a arder, eu falei para Deus, Deus, isso é só um sentimento meu, do meu corpo, do meu coração, ou é um propósito teu? Deus, ele me confirmou, ele me deu uma resposta que só eu e ele saberíamos, de que ele tinha chamado comigo para o ministério de dança. Eu sou muito vergonhosa. Eu sou muito tímida, gente, eu sou muito introvertida. E Deus, ele me deu o chamado de, além de estar pregando para vocês, também do ministério de dança. Eu sou apaixonada pela dança. Eu ainda não dei início ao meu ministério de dança. E eu vou ser honesta com vocês, que é por causa da minha insegurança. Mas eu já dei os meus primeiros passos. Eu já comecei a me preparar. Porque todas as vezes que Deus ele me deu um chamado, ele falou assim, se prepare para fazer tal coisa em meu nome. Então eu estou me preparando.
não dei início porque primeiro eu estou me preparando. Então eu dei o meu passo, eu me permiti ser confrontada e eu me confronto todos os dias nessa minha improbabilidade, nessa minha insegurança, nessa minha timidez, para com que eu possa estar me preparando. Então eu estou me preparando para dar início a esse ministério. Então eu espero que você se permita ser confrontado por Deus e se confrontar todos os dias, porque se você não se confrontar, você vai viver o resto da sua vida na zona de conforto e você não vai conseguir desenvolver as habilidades pelas quais Deus te chamou para realizar o propósito que Ele te confiou. Porque todas as vezes que Deus ele nos chama para realizar algo, Ele está nos confiando algo, nos dando uma responsabilidade. E quando Ele nos confia algo, nos dá uma responsabilidade, é porque Ele sabe que nós temos capacidade para administrar isso. Que nós temos capacidade para cuidar bem do que Ele nos confiou. Só que em meio a isso, nós entramos num processo da qual Ele precisa nos desenvolver as habilidades que nós achamos improváveis dentro de nós, porque Ele sabe que nós podemos realizar muito mais, então Ele precisa nos desenvolver, nós precisamos ser confrontados. Porque a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador e vivemos pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos aceitar que nós seremos constantemente confrontados. E isso nos fará crescer, não somente na presença de Deus para realizar grandes feitos, para realizar grandes milagres, para realizar diversas coisas e desenvolver dons, mas para que nós vivamos um novo nível de intimidade com Deus. E com que nós possamos glorificar o nome dEle, repassando isso para outras pessoas. O nome dEle é glorificado quando nós ajudamos a outras pessoas. Porque esse é o Evangelho, vidas serando vida. Almas salvando almas. Vidas sendo ganhas pelo nome de Jesus. Então eu espero que essa palavra tenha ministrado ao seu coração. E na sexta-feira eu estarei encerrando o tema dessa semana com oração pela sua vida. Eu tentei aprofundar o máximo possível nesse tema. O Espírito Santo ministrou muita coisa que eu nem tinha planejado ministrar aqui para vocês, eu ministrei. Então eu sei que vai falar ao coração de muitas pessoas e Deus vai estar trabalhando em suas vidas. Que Deus abençoe suas vidas e continue aqui comigo até o próximo tema.